Olá, pessoal. Falando aí um pouquinho sobre planejamento. A gente, em 2024, tem diversas metas que a gente estipula, objetivos aonde a gente quer chegar, mas dificilmente a gente fala sobre como chegar nesses objetivos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como que nas organizações a gente consegue desdobrar essas metas de maneira que a gente consiga atingir fracionadamente ao longo do ano. E eu gostaria já de mostrar aqui, começar falando um pouquinho sobre a estrutura de planejamento, como que ela acontece nas grandes empresas e, consequentemente, em todas as organizações, independente do porte. Nós chamamos de planejamento estratégico, que é definir a sua declaração de visão, missão, valores da empresa, aquilo que sustenta a organização. A partir dessa declaração, a gente consegue também desdobrar essas análises para um ambiente externo, identificando oportunidades que a gente, ao longo aí de 2024, ao longo dos anos, a gente pode observar e capturar essas oportunidades. E também no ambiente interno, aquilo que a gente precisa melhorar, fortalecer e aprender como organização para que os processos fluam naturalmente. Além dessa etapa que está dentro do planejamento estratégico, a gente tem aqui a parte prática do planejamento, que é formular as metas quantitativamente. Aí falando de ser específico, falando um pouquinho de ser ter a possibilidade de ser mensurado, também ter a possibilidade de ser medido. A partir do momento que eu tenho essa formulação de metas e da nossa estratégia, a gente vai para o processo de implementação e controle. Então, graficamente, são essas etapas por onde a gente passa num processo de planejamento. E falando um pouquinho de plano de negócios, que é como a gente estrutura o documento oficial do planejamento. Eu trouxe aqui um modelo do Sebrae, que ele já traz no site como elaborar um plano de negócios. E o Sebrae ele já tem um passo a passo. Isso daqui vai ser material que eu vou anexar nas palestras, que a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. E o plano de negócio ele é estruturado, é uma declaração. Então, ele é um documento que não é uma planilha, ele não é um Word apenas sem estruturação, mas precisa ter todas as etapas. O plano de negócio ele começa analisando o mercado, a sua visão, sua missão, seus valores. Depois, análise operacional das empresas, a montagem do plano financeiro de como as organizações vão colocar de pé esse planejamento, construção de cenários, então, pensando aí no cenário pessimista, otimista e realista, e quais as decisões que derivariam de cada cenário desse, e a análise estratégica, que é justamente que a gente já tinha falado aqui, que é descobrir quais são as forças e fraquezas, as oportunidades e ameaças. Então, a gente também tem esse mapeamento por escrito. Os planos de marketing, como que você vai divulgar sua marca, plano operacional e plano financeiro. Então, essas são as etapas de planejamento estratégico. Eles, como vocês podem ver aqui, tem toda uma parte escrita, né, trazendo aqui um roteiro de como que a gente vai fazer em cada esfera do negócio para que a gente possa expandir, crescer e colocar em prática o plano. Esse planejamento estratégico, ele tem uma estrutura básica, mas ele não precisa ser exatamente como está aqui. Cada empresa tem o seu modelo, isso daqui é uma inspiração para que vocês tenham uma ideia de como a gente pode fazer, tá bem? Então, começa aqui planejamento estratégico e depois planejamento orçamentário. Vamos abrir aqui nosso planejamento orçamentário. Todo planejamento orçamentário, ele começa com o forecast de vendas. Nós temos aqui todos os cenários de forecast de vendas que a gente estipula quanto que a gente vai faturar ao longo do ano em alguns contextos, numa visão mais otimista, numa visão realista, numa visão pessimista, em valores absolutos e em quantidades. Então, é bem importante se estipular na etapa de planejamento orçamentário o quanto de faturamento e custo a gente vai reconhecer ao longo dos meses. Essa distribuição também é feita mês a mês, de janeiro, fevereiro, março, assim como vocês estão vendo aqui.
para que a gente tenha a visão, ao longo dos períodos, como que está distribuído as nossas metas. Tem meses que são mais alavancados, tem meses que são menos alavancados, como aqui, por exemplo, no exemplo que eu estou mostrando, o mês de dezembro, até por questão de férias coletivas, ela não tem a mesma performance dos demais meses. Então, ela tem uma distribuição de acordo com o perfil de consumo e a sazonalidade de cada mercado, de cada produto. Então, conforme eu estou demonstrando aqui, tem essa etapa que ela é mais analítica. Tanto a previsão de compras como a previsão de vendas, elas precisam ser mensuradas analiticamente, quantitativamente e também em termos de reais, quando seriam os valores de faturamento por produto. Então, é um cenário bem analítico. Essa é a primeira etapa que a gente chama de forecast de vendas. O forecast de vendas, ele alimenta outras informações, que é o planejamento como um todo. Normalmente, quem faz o forecast de vendas é a área comercial. Então, fiquem aí atentos. A primeira etapa envolve a área comercial. Não é possível ser feito um planejamento efetivo pensando em organização sem envolver a área de vendas, porque justamente a área de vendas que vai saber dizer quanto vai ser vendido de cada produto, o quanto ela tem de previsão de investimentos, o quanto ela quer ser relevante em cada linha, em cada segmento ou em cada tipo de cliente, perfil de cliente. Então, por isso que ela é envolvida, desde o início da etapa 1 no planejamento, seja ele estratégico, seja ele orçamentário. Seguindo com o planejamento orçamentário, nós temos aqui a organização. Lembrando aqui que o forecast de vendas ele vai abastecer informações importantes, que é, primeiramente, essa linha aqui de vendas de produtos, vendas de serviços, revendas de mercadoria. Ele vai abastecer essa linha mês a mês e nos dá a visão de todo o planejado ao longo do ano, enquanto a gente tem expectativa de venda. A partir da venda do produto, a gente faz uma estimativa de recolhimento de tributos baseado na alíquota de cada segmento. Nesse segmento especificamente, o valor aproximado de recolhimento de tributos chega a 19% sobre o faturamento. Então, foi calculado, tem uma fórmula aqui, e aí no material vocês podem pegar e alterar para a realidade de cada empresa, da empresa que vocês estão fazendo. Comissionamento também é baseado na receita de vendas. Então, é um percentual sobre a receita de vendas que está destacado aqui em comissões. Frete, a mesma coisa, e devoluções e cancelamentos também. Além dessas despesas variáveis que estão ligadas diretamente à receita de vendas, a gente tem o custo dos produtos vendidos, ou da mercadoria revendida, ou dos serviços prestados. Esse custo tem a ver com o volume que você está faturando. Então, como eu demonstrei aqui no planejamento do forecast, nós já temos uma expectativa de custo para determinado volume de vendas. Ele representa um percentual. Vou fazer a divisão para que vocês vejam aqui, ó, 40%. Esses 40%, eles são aplicados dentro da nossa planilha de orçamento, deduzidos os impostos incidentes sobre a compra desses materiais. Nesse caso específico, o custo é de material revendido ou produtos que estão sendo fabricados. Então, esse percentual foi aplicado ao longo dos meses, então ele também tem base na receita de vendas, por isso que ele é importante, e todas essas linhas que estão acima aqui da margem de contribuição tem uma ligação direta com as vendas e faturamentos que são realizados aqui ao longo dos meses. A gente chama essa linha de margem de contribuição, que é o quanto sobra depois de pagar todas essas despesas, de calcular todas essas despesas para cobrir a despesa fixa. Após o pagamento das despesas e custos que são totalmente variáveis, você tem uma margem que cobre as despesas fixas. As despesas fixas, por sua vez, ela já tem uma característica que ela não é variável, ela não está atrelada necessariamente ao volume de vendas. Então, pode observar que aqui a gente já pegou um histórico de gastos com despesas de viagens, TI, despesas extras ao longo dos meses. Pagamento de prolabore, distribuição dos sócios, salários, benefícios, impostos incidentes sobre folha de pagamento, aluguel, limpeza,
despesas com veículos, prestadores de serviços, enfim, toda a despesa fixa, e a gente projetou essas despesas ao longo de 12 meses. Então, esse grupo de despesas a gente considera como sendo uma despesa fixa. A partir do ponto da despesa fixa, a gente chega numa linha chamada de EBITDA, que é o quanto se sobra depois da despesa operacional. Então, receita de venda, menos despesas variáveis, impostos e menos as despesas fixas, a gente chega num número que a gente chama de EBITDA. E aqui a gente consegue entender se o resultado operacional ele é rentável ou ele é prejuízo, que é um problema sendo prejuízo. Percentualmente, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente chega em 5% de EBITDA, que é um EBITDA ainda bem baixo. A média aqui é acima de 8%. Abaixo da linha de EBITDA, a gente tem as despesas financeiras, juros que são pagos, variação cambial, tudo que acontece. Receitas financeiras que são auferidas aqui, pode ser receita de aplicação financeira, variação cambial positiva também é resultante aqui nessa conta, e a depreciação, que também não faz parte do resultado operacional, é do resultado econômico, ela faz parte, mas do resultado ali da operação, ela está apartada. Então, é uma segunda linha que a gente traz para o resultado financeiro, abaixo do EBITDA, para que vocês vejam separadamente esses números. E, por fim, o resultado aqui, global, lucro líquido da organização, onde a gente sabe se de fato teve lucro ou prejuízo. E entende em que momento esse resultado foi consumido. Nesse exemplo, olhando a nossa DRE, o resultado operacional, que é o EBITDA, ele foi consumido pela despesa financeira, resultado financeiro negativo, e se transformou num prejuízo fiscal, né? Um prejuízo econômico. Tá bem? Então, essa é a primeira peça do planejamento que a gente fala, que é o DRE. Além do DRE, a gente tem uma segunda peça, que é o fluxo de caixa dessa operação. A diferença do DRE para o fluxo de caixa é uma visão financeira de tudo aquilo que você pretende pagar, de tudo aquilo que você pretende receber ao longo de um ano. Então, além das informações das despesas, o que a gente precisa considerar aqui? O prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Então, tudo que você tem para receber de vendas, você precisa considerar o prazo médio. Se for 30 dias, tudo que você vendeu em janeiro, você recebe em fevereiro, tudo que você vendeu em fevereiro, vai receber em março e assim por diante. A gente vai projetando e vai entender quanto que desse valor aqui do fluxo de caixa do DRE, que a gente planejou, a gente vai conseguir receber dentro do ano de 2024. E assim por diante, a gente vai ajustando de acordo com esse prazo médio. Mesma coisa o pagamento de materiais. Então, normalmente a compra de materiais ela vem antes do recebimento das receitas. Qual é o prazo médio de pagamento? 30 dias, 40 dias? Então, todo aquele custo que a gente reconheceu na linha do CMV, a gente vai trazer para a linha de pagamento de materiais, considerando esse prazo médio de pagamento. Além disso, a gente tem as demais despesas que são fixas e a gente mantém ela aqui estruturada certinha dentro do próprio mês onde são pagas. Com exceção aqui dos meses de novembro e dezembro, que a folha de pagamento tem um acréscimo de 50% no mês de novembro e 50% no mês de dezembro, que refere-se ao 13º. Então, já está previsto aqui também na planilha, tá? Então, para você que quer utilizar a ferramenta de planejamento orçamentário, você já vai ter acesso aí à planilha pré-formatada com as fórmulas para que você possa fazer o seu planejamento de 2024 e transformar aquelas metas em realidade, tá bem? Aqui no final a gente tem os saldos previstos de fluxo de caixa. Grace, aqui está aparecendo negativo, não está dando resultado positivo, não está legal. Eu preciso fazer alguma coisa? Sim. Então, antecipadamente, as decisões elas precisam ser tomadas, principalmente no que diz respeito a essas maiores contas que são relevantes aqui, ao recebimento e pagamento de materiais, recebimento de clientes e pagamento de materiais. Buscar fornecedores alternativos, reduzir o volume de compras, o custo unitário desses materiais que vocês estão entregando na produção,
O abastecimento de estoque, ele está, de fato, equilibrado, não ter estoque em demasia para não ficar parado o capital de giro dentro do estoque. E também trabalhar questões relacionadas a despesas fixas, redução de despesas fixas ou aumento de eficiência. De maneira que essa despesa, que independente do quanto se vende, você já tem que pagar, você conseguir otimizar num ponto em que a sua receita seja maior utilizando a mesma estrutura fixa. Então, são as linhas que a gente consegue prever olhando um planejamento orçamentário. Esse conteúdo vai ficar aqui junto desse vídeo, então, para quem ainda tem dúvidas de como estabelecer metas aí para 2024, é um assunto que a gente vai trazer aí mais vezes para a gente conversar, mas, em princípio, essas são as peças: planejamento estratégico, planejamento orçamentário, forecast de vendas. Todos eles vão ficar disponíveis junto desse vídeo para que você utilize o material e faça o seu planejamento e consiga o maior resultado possível. Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais, segue a GSE, segue a Grace e acesse mais conteúdos como esse. Muito obrigada, até mais.